Então olha só, agora nós vamos falar aí de processador, galerinha, tá? Processador, olha só, o processador, que no caso é o cérebro do nosso computador, que também é chamado de CPU, tá ok? Olha só, o processador também é chamado de CPU, que tirando da abreviação, quer dizer unidade central de processamento, unidade central de processamento, que também pode, olha só, daí vem outra abreviação, olha só, tá? UCP, que também é chamado de quê? De UCP, tá certo? Então o que que acontece? Eu posso chamar isso aqui, galera, olha só, eu posso chamar, ó, isso aqui de CPU, eu posso chamar isso aqui de UCP e eu posso chamar isso aqui de processador, tá ok? Tudo isso vai cair aí nesse dispositivo que é chamado, que é considerado o cérebro do computador. Por quê? Porque é ele que comanda tudo, tá certo? O processador, a CPU ou o UCP, é ele que dá as ordens para todo mundo. Por isso que ele é considerado o cérebro, né? O cérebro do computador. O nosso cérebro é que manda no resto do corpo. Então, ele que é o cérebro do computador, porque ele que manda em todas as outras partes. Tá ok? Show de bola. Então, vamos aqui. Vamos dar uma lidazinha, olha só. A unidade central de processamento, justamente, ó, tá? Justamente, olha só. A unidade, olha só. A unidade central de processamento, que é CPU, que no caso, tirando da abreviação, quer dizer UCP, a unidade central de processamento, ou CPU, também conhecida como processador, é a parte de um sistema computacional que realiza as instruções de um programa de computador, que executa a aritmética básica orientado por um padrão binário que nós vimos, é um sistema binário 0 e 1. Agora sim, professor. Agora eu já tô entendendo algumas coisas, porque a gente viu esses conceitos, né? Nós vimos esses conceitos em aulas anteriores. Antigamente, a gente não sabia o que era binário. Antigamente, a gente não sabia qual era o sistema de medida. Agora a gente já sabe que binário vem de dois, né? De dois números binários, bi, tá? Que é o 0 e o 1, que é o que se baseia, o mundo da informática se baseia nesse sistema de medida, nesses dois dígitos, 0 e 1. Tá ok? Show de bola. Vamos aqui, que possibilita a entrada, processamento e saída de dados. Ah, tá, professor, isso aqui também eu já olhei. Entrada, processamento ou armazenamento e a saída de quê? De dados, de informações. Entra dados, nós vimos, né? Entra os dados que não tem sentido sozinhos, ele processa, organiza aqueles dados e sai com o quê? Com a informação. Esse é o mais correto falar. Não sai com dados, sai com informações. Entra dados, acontece o processamento e sai as informações que faz algum sentido. Tá ok? Show de bola. Vamos lá. Então, isso aí foi o que nós vimos sobre CPU, sobre processador. Mas não acabou aí não, pessoal. Tem mais uma coisinha que nós somos obrigados a saber sobre CPU, sobre processador, que no caso é a divisão do processador, tá certo? É a divisão, vou botar bem aqui, olha só, divisão, tá? Já que, ó, divisão do, aí tem aqui processador, tá? Passar aqui, né, colorir logo tudo, ó, divisão do processador, tá ok? Então, essa divisão, ela é dividida em ordem, tá? Em UC, tá certo? Em ULA, em UC, em ULA e em registradores, tá certo? Em registradores. Então vamos entender melhor isso, ó. O C, o que que seria o C? O C quer dizer unidade de controle. Unidade de controle. O C quer dizer unidade de controle. Na verdade, a UC é ela que controla tudo, que é o processador em si. Só que tem que ter essa divisão. Por quê? Porque o processador é ele que comanda tudo.
Mas como é muita coisa, tem uma parte dentro dele que trabalha com a parte de cálculos. Porque é como se a UC, ela não entende nada de matemática, né? E o que acontece? Quando vem algum tipo de cálculo, ele joga para outro departamento. Que no caso, olha só, é a ULA. Olha só, ULA, né? Que trabalha com o quê? Com os cálculos. E o que quer dizer ULA? Unidade lógica, aritmética, aritmética, unidade lógica aritmética, quase que a aritmética não sai, né? Aritmética. Então, o que acontece? Nós temos a UC, que trabalha com o quê? Com as ordens, dando ordem para todo mundo, tá? E o que quer dizer o C? Unidade de controle. E nós temos a ULA, que trabalha com o quê? Com os cálculos. Que ULA quer dizer o quê? Unidade lógica aritmética, tá? E nós temos os registradores, que nós vimos há pouco, que é um tipo de memória, e não é qualquer memória, tá? É uma memória principal, é um tipo de memória principal, tá? Principal. É um tipo de memória principal. Então, nós acabamos de ver que o processador, que a CPU, que a UCP, tá? Esses três nomes de novo. Vai bater aonde? Lá no processador, nesse dispositivo. Então, o que acontece? Que a CPU é dividida em três partes. Ou seja, que a UCP é dividida em três partes. Que o processador é dividido em três partes. Eu falei 3 vezes a mesma coisa, tá? Mas eu vou chamar de processador por enquanto. Então, o processador, ele sofre essa divisão. Ele tem a UC, que é a unidade de controle, ele tem a ULA, que é a unidade lógica aritmética, e ele tem os registradores. A UC, ela faz o quê? Ela dá as ordens, ela que comanda tudo. A ULA trabalha com a parte de cálculos, ou seja, fazendo cálculos. E os registradores é um tipo de memória, tá ok? Show de bola? Então, beleza. Então, olha só, com isso nós fechamos a parte de processadores para a gente poder fazer nossas atividades, para a gente poder fazer nossas provas, ok? Show de bola. Então, no nosso próximo slide, nós vamos dar continuidade aí ao nosso assunto, tá ok? Então, galerinha, um abraço e a gente se encontra aí no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula, ok? Fui!